Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo de número 6, a partir do versículo de número 43. E o Senhor Jesus vai contar aqui duas parábolas, uma parábola a respeito de uma árvore que não pode dar frutos bons e outra que não pode dar frutos ruins, e também uma parábola de uma casa que foi construída na rocha e outra casa que foi construída na areia. E a partir do versículo de número 43, ele vai nos dizer: Veja, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nem árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Não é possível colher figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro que tem em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal. O que sai da boca é aquilo de que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a quem se assemelha aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem sábio que construiu uma casa. Ele cavou bem fundo e pôs os alicerces na rocha. Quando veio a enchente, as águas do rio foram de encontro à sua casa, mas não conseguiram abalá-la, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa direto sobre o chão, sem alicerces. Quando as águas do rio foram de encontro à sua casa, ela caiu no mesmo instante, e a destruição dessa casa foi completa. O Senhor Jesus vai nos ensinar aqui algo bastante interessante a respeito dessas duas parábolas. Ele vai nos ensinar que as coisas nem sempre são tão simples como nós pensamos, que as coisas nem sempre são tão fáceis de ser resolvidas, e muitas vezes as coisas que funcionam muito bem na nossa cabeça não funcionam no mundo real. Eu me lembro de quando eu era pequeno, eu tentei certa vez fazer um matador de mosquitos. E na minha cabeça eu planejei exatamente como aquele objeto deveria funcionar. Coloquei ali algumas molinhas, coloquei uma dobradiça, duas madeiras, e eu pensava em algo que eu apertasse e ele esmagaria todas as moscas que estavam ali, que vieram ali para comer o açúcar, alguma coisa do tipo que eu colocaria como isca. Bom, depois de muitas tentativas, eu não consegui matar nem sequer um mosquito, e eu percebi que as coisas que muitas vezes funcionam muito bem na nossa cabeça não funcionam na vida real quando nós tentamos colocar essas coisas em práticas. O Senhor Jesus vai nos mostrar algo semelhante aqui. Vai nos mostrar que os problemas da vida muitas vezes são muito mais profundos do que nós pensamos. A primeira ilustração que ele vai trazer para tentar nos ensinar isso é a ilustração da árvore. E ele vai dizer, olha, a árvore boa não pode produzir maus frutos e a árvore má não pode produzir bons frutos. A árvore má só consegue produzir frutos maus e a árvore boa só consegue produzir frutos bons. Imagine que você tem um pé de cacto na sua casa e você quer resolver o problema dessa árvore, desse cacto que não consegue dar nenhuma fruta saborosa. E você começa então a amarrar algumas maçãs e algumas peras nesse cacto. No primeiro momento, talvez seria uma solução, mas uma solução bastante precária, não é verdade? Porque você não resolveu o problema está na natureza da árvore. E é por isso que Jesus vai dizer que a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Da mesma maneira, ele vai trazer um ensinamento a respeito da casa, dizendo que aquele que ouve as suas palavras e obedece é semelhante àquele que construiu a sua casa com um alicerce. E então,
quando a tempestade veio, quando as águas vieram e deram sobre aquela casa não ruiu. Mas o homem que ouviu as palavras de Jesus e não as colocou em prática é semelhante ao homem que construiu uma casa sem nenhum alicerce. Veja que na mente deste homem, apenas a construção da casa era o suficiente, mas Jesus vai dizer mais uma vez que os problemas são mais profundos do que muitas vezes nós pensamos. O problema da primeira ilustração estava na natureza da árvore. A natureza da árvore deveria ser transformada. O problema da segunda ilustração estava no alicerce da casa. O alicerce deveria ser construído de uma outra maneira para que a casa sobrevivesse. E assim como a árvore má não passou na aprovação daqueles que esperavam bons frutos, assim também a casa construída sem alicerce não passou pela aprovação dos muitos rios e das muitas águas que passaram sobre elas. Quando a realidade se apresentou, elas não sobreviveram. E o que Jesus vai ensinar aqui é que existe uma maneira mais difícil, sim, mas existe uma maneira de nós sermos transformados. Existe uma maneira de nós não sermos destruídos pelo nosso pecado, destruído pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Mas esta maneira é a maneira do Senhor Jesus e não a nossa maneira. Nós não devemos tentar consertar as nossas vidas segundo os nossos próprios planos, segundo os nossos próprios projetos, mas é o Senhor Jesus quem pode transformar a nossa mente, quem pode transformar o nosso coração, quem pode mudar a nossa natureza, de maneira que nós que antes produzíamos frutos maus porque éramos uma árvore má, agora podemos, através do poder do Senhor Jesus Cristo, começar a produzir frutos bons, porque Ele é o único que pode transformar a nossa mente e o nosso coração. Da mesma maneira, Ele pode nos fazer ser como aquela casa que foi construída com alicerces, de maneira que quando vieram os ventos e as águas, ela não foi destruída. Mas para isso, nós precisamos obedecê-lo. O Senhor Jesus vai dizer que a diferença entre a casa que foi destruída e a casa que não foi destruída não foi que uma ouviu a palavra e a outra não ouviu. Não, ambas ouviram. A diferença foi que uma obedeceu e a outra apenas guardou aquilo na memória, mas não colocou as palavras do Senhor Jesus em prática. Nós precisamos não apenas ouvir a palavra de Deus, mas obedecer a palavra de Deus. Obedecer ao chamado do Senhor Jesus Cristo para entregarmos as nossas vidas a Ele, reconhecermos os nossos pecados e o reconhecermos como Senhor e Salvador de toda a igreja e de cada um de nós. E então nós poderemos ser transformados. O Espírito Santo é aquele que pode mudar a nossa natureza ruim e nos transformar em pessoas boas. Ele é aquele que pode nos ajudar com os alicerces da nossa vida, para que a gente não seja destruído no dia mau. Que você obedeça ao Senhor Jesus, a tudo aquilo que Ele nos instruiu. Confie nele de todo o seu coração. E você então será como esta árvore que produziu frutos bons, a árvore de Salmo, capítulo de número 1. Será como essa casa que foi construída sobre o alicerce. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.